tenta se sobrepor sobre a carne, e que neste momento começa a te provocar a dizer glória, a dizer aleluia, a dizer louvado seja Deus. Se você tem dificuldade de participar de um culto onde um humilde pecador como eu se presta a adorar a Deus na eloquência do Espírito, trazendo a esta comunidade a reverberação de uma voz incessante que quer te transformar, eu te convido a levantar de novo, porque os momentos que se seguirão são momentos para quem quer desfrutar da presença do Espírito, para quem busca a intimidade com o Espírito. E se você busca a intimidade com o Espírito, você não se envergonha de dizer: oh glória, aleluia, oh louvado seja Deus. Essa é a verdadeira e autêntica manifestação de uma comunidade pentecostal. É não ter vergonha de dizer sobre um Espírito que quer se manifestar em nós. O Pentecoste em nada tem a ver com o que vemos em algumas comunidades, através de manifestações da glossolalia, comumente conhecida como se falar em línguas, ou sobre sapatear, ou sobre girar. A manifestação do Espírito se dá na autenticidade de eu e você expressarmos: oh glória, sois bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Está impactado, né? Glória a Deus. A dieta espiritual hoje não é papinha, não. Eu convido você nesse momento a pegar a tua Bíblia. Ainda tem crente portador de Bíblia aí? Ô glória! Aleluia! Levanta a tua Bíblia, irmão. Aleluia! É para exaltar de bem, igreja. Glória a Deus! Coloque a tua Bíblia neste momento sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Eterno Deus, colocamos a tua palavra sobre o nosso coração. O Espírito Santo teu que já está entre nós, neste momento, ó Santo Espírito, coloque a tua palavra dentro dos nossos corações. Ó Pai, tu sabes mapeadamente como eu pequei, onde eu pequei ao longo dessa semana. Mas tu me destes a missão de vir aqui, ser usado por ti, para que o teu Santo Espírito fale através de mim para a tua igreja. Em obediência que estou, mesmo sendo pecador, não para te afrontar, mas para te servir. Me esvazie de mim neste momento e abra as portas dos corações aqui presentes, para que nós possamos não somente sermos persuadidos pelo teu Espírito, mas que possamos ser transformados em homens e mulheres mediante o teu caráter. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Louvado seja Deus. Amém. O Espírito nos dá, através da pena inspirada, a mensagem que falará aos nossos corações através de 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baafim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome.
o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, juntamente com seus filhos, Uzá e Aiô. Estes guiavam o carro, que era novo. Levaram-o da casa de Abinadab, no caso a arca, que estava no alto da colina, adiante. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor, um cortejo, com todo tipo de instrumentos, de pinho, de harpas, de saltério, de tamboris, de pandeiros e símbolos. Porém, versículo 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a sua mão contra a arca de Deus e a segurou, porque os bois haviam tropeçado. Porém a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, naquele lugar, por essa irreverência. Prestem bem atenção nessa palavra, irreverência. E por ter sido irreverente, morreu ali Uzá, junto à arca de Deus. Davi ficou enfurecido. Perguntou ao Senhor: ó Senhor, por que interrompera a nossa caravana, matando Uzá? Por que nos chamaste para essa missão? Davi ficou extremamente transtornado. E se nós contextualizarmos o que acabamos de ler na Pena Sagrada, em 1 Samuel, a partir do capítulo 7, nós vemos estratégias de guerra, onde se negligencia a ordem de Deus. São estratégias de guerra falhas. Em todas as batalhas eram feitas comissões de guerra. Sacerdote, sumo sacerdote e Deus. Antes mesmo da presença dos reis e dos príncipes, a comissão de guerra sempre observou a presença do Espírito de Deus, que intuía a cada um daqueles líderes de guerra a fazer exatamente o que Deus queria. Todavia, igreja, em determinado momento, o povo ficou insatisfeito com ordens que vinham, sabe de lá de onde? Ordens que vinham, sabe-se lá de quem? Afinal de contas, quem fala como sumo sacerdote? Afinal de contas, quem cria essas estratégias? E o povo começou a pedir a eleição de um rei. O povo começou a exigir a participação, a tomada de decisão da limitação humana, abrindo mão do ilimitado poder de Deus. E nesse momento de ensaios, de rebelião do povo, pressionando Samuel: queremos um rei, queremos um rei. Deus pesou a sua mão sobre o povo escolhido. Deus muitas vezes usa da dor, Ele usa da força, Ele usa da doença, Ele usa da tragédia para te colocar no teu lugar, para mostrar para você que a liderança não é sua, que a liderança não é da comissão da igreja, que a liderança vem do Senhor. Não são estratégias humanas. Você não é chamado para decidir nada. Você é chamado para obedecer.
E a partir do momento que o povo começa a rebelar contra uma estratégia piamente preparada por Deus, as derrotas começaram a fazer parte da história daquele povo. Não bastando a história pregressa de escravidão no Egito, tinham que sofrer um pouco mais. E Deus usou do povo filisteu para castigar Israel por inúmeras vezes. Em um primeiro episódio, sem consultar a Deus, foram para o campo de batalha e 4.000 homens morreram. A estratégia deles era: precisamos da arca da aliança entre nós, para que nós tenhamos Deus conosco, para que Deus se manifeste através de nós e que nós consigamos a vitória. Estratégias humanas, mais uma vez, sem consultar a Deus. Levaram a arca da aliança para o campo de batalha. Os filisteus dessa vez não mataram só 4.000 homens, mataram mais 30.000 homens, e não bastando, levaram a arca da aliança aprisionada. Tomaram a arca da aliança. Sobrou apenas um, o campo de batalha, que voltou apavorado e entrou no arraial de Israel gritando, procurando pelo profeta Eli. E quando Eli dá a sua atenção àquele homem, ele diz: Eli, todos morreram, inclusive os seus 2 filhos, e a arca foi levada cativa. Eli leva um susto, segundo a pena sagrada, segundo escreve o capítulo de 1 Samuel, cai da cadeira e quebra o pescoço. Por que desse enredo todo que nós estamos tendo o capricho de contextualizar a igreja? Porque a partir desse momento, a arca sagrada, ela passou a ter de posse um povo profano. Os filisteus levaram a arca para o seu templo. Os filisteus colocaram a arca aos pés da estátua do Deus que eles seguiam naquela época. Porém Deus, Ele não é envergonhado. E diz a pena sagrada que na primeira noite, quando a arca repousou aos pés daquela imagem, no dia seguinte, a imagem amanheceu caída perante a arca. Relutantes, os filisteus mantiveram a arca ali. No próximo dia, a imagem estava caída, com a cabeça separada, os braços quebrados e somente o tronco preservado. E diz a pena sagrada que não bastante, aquela comunidade filisteia foi assolada por uma série de doenças dermatológicas, e a principal foi a manifestação de tumores terríveis, feridas abertas. E eles começaram a entender: meu pai, é uma maldição do Deus dos judeus, nós precisamos nos livrar disso aqui. 1 Samuel ainda nos conta que, apavorados, eles ficaram lançando a arca da aliança de povos em povos entre os filisteus, e por onde a arca seguia, a doença se manifestava, a mortandade e a praga da presença de Deus punindo aquele povo insistentemente ocorria. Dado o momento, apavorados, eles decidiram, montaram uma comissão de sacerdotes filisteus, decidiram colocar a arca da aliança sobre uma carroça com 2 bois e despacharam a arca da aliança de volta para os israelitas. A arca da aliança foi acolhida por parte da população judaica
E vejam vocês, que mesmo a população judaica, que recebeu essa arca da aliança, só pelo fato de terem olhado para o interior dela, caíram todos mortos. Porém o profeta, ele destinou, de maneira que foi prescrita pelo excelso Deus, que essa arca, ela deveria ser acomodada na casa de Aminadab, como nós lemos aqui, em 2 Samuel, no capítulo 6. Essa arca da aliança, ó amada igreja, ficou ali, na casa de Aminadab, por cerca de 62 anos. Muito tempo ou pouco tempo? Muito tempo. Imagino eu que Aminadab não era um homem qualquer. Aminadab era da descendência de Jessé. Por mais que Aminadab não pertencesse à tribo dos levitas, que era uma casta de homens responsáveis pela adoração e por tudo que envolvia o contexto de adoração, Aminadab pertencia à tribo de Judá. Mas ainda assim, a ele foi confiada a missão de guardar a arca da aliança por 62 anos. Imagino que os seus 2 filhos, Oiá e Uzá, eles cresceram com intimidade da presença da arca da aliança. Certamente todas as recomendações que foram dadas a Aminadab e seu pai, elas eram acatadas pela sua família. Afinal de contas, não era um objeto qualquer que estava dentro da sua casa. Era um objeto onde todos nós sabemos que o poder e a glória de Deus se manifesta. Imagino que Uzá, ele cresceu como um crente fiel, um observador da lei, uma pessoa que foi educada, preparada até para ser um líder, mediante tudo que era prescrito para um líder judeu daquela época. Imaginamos que todos os rituais judaicos eram observados naquela família. E Uzá, seu irmão e seu pai, sempre souberam da importância daquele utensílio. Sempre entenderam a relevância daquele utensílio. E jamais negligenciaram o papel da arca da aliança, novamente presente no arraial de Israel. Após esses 62 anos, agora já no reinado de Davi, tinha Davi o objetivo de fazer com que Jerusalém novamente se tornasse o centro da adoração. E Davi decidiu tirar a arca da aliança da casa de Aminadab, que por 62 anos ali ficou, com o objetivo de levá-la a Jerusalém. Porém, como lemos aqui na Pena Sagrada, em 2 Samuel capítulo 6, durante essa comitiva de transportar a arca da casa de Aminadab, com destino final, Jerusalém, ocorreu um sinistro. A arca era transportada mediante uma prescrição de Deus, num carro de boi sendo puxado por 2 vacas. E era sabido, era de conhecimento de toda a comunidade judaica, de que tamanha santidade possuía aquele objeto sacro, que homem algum, a não ser sob a autorização divina, podia tocar. Mas como a Bíblia nos relata, no trânsito daquele transporte, a roda de um dos carros meio que atola, penso eu, aquela carroça começa a se balançar, olhar à frente dos bois e usar na lateral. E quando Uzá vê aquela situação de vulnerabilidade
da arca do Senhor, o que Uza faz? O que Uza faz? O que Uza faz, igreja? Toca na arca, segura a arca, tenta impedir que a arca não caia, tenta proteger a arca. E a Pena Sagrada nos diz que Deus se enfureceu. Deus se enfureceu. Deus se enfureceu. Porque todas as vezes que nós negligenciamos os protocolos dele, a ira dele virá contra nós. Uzá caiu morto. Porém, a morte de Uzá não se justifica pelo contato que ele teve na arca. A morte de Uzá se justifica pela desobediência e pela irreverência. Ó, amada igreja, quem tem tocado atualmente os objetos sagrados do templo de Deus? O Espírito Santo te pergunta nesta manhã, igreja, quem tem subido aqui? Quem está botando a mão no santo púlpito? Quem está usando o microfone da igreja? Que tipo de som tem sido colocado aqui na frente? É um som que durante a semana toca em balada e depois vem aqui vomitar a palavra de Deus? Com que trajes estão vindo adorar a Deus aqui? Está cheio de usados contemporâneos, sim, disfarçados de uma teologia intelectual. A moda agora é o coach adventista. Não bastando que fomos criados aprendendo que existem duas luzes, a luz maior e a luz menor, que é o espírito de profecia, certo ou errado? Precisamos de luz auxiliar? Precisamos de luz de autoajuda? Como assim? Os as contemporâneos, disfarçados de intelectuais, que usam o púlpito para se mostrar como um mensageiro, mas para esconder a mensagem. A mão do homem, quando toca, ela só tem pele, carne e ossos. Mas a mão de Deus, quando toca, tem glória, poder e majestade. E quando Ele traça uma estratégia, e quando Ele dá uma ordem, Ele não aceita que seja feito diferente. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da ajuda e não precisava da ajuda de Uzá. Porque a onipotência dele é o suficiente. Você diz amém, igreja? Amém. A onipotência de Deus é o suficiente. E se realmente você crê na onipotência de Deus, cumpra as ordens dele. E uma das primeiras ordens é: temei a Deus e dai-lhe Glória. Onde está o seu temor? Qual é o requinte dessa pseudo-adoração que você trouxe hoje para cá? Não sei. Não sei se o quarteto aqui está mostrando a mensagem ou se ela está se mostrando como mensageiros. Misericórdia, Senhor. Mas o nosso papel como crente é de sermos roteadores, propagadores de um Espírito que insiste em se manifestar em nós e através de nós, para que consigamos cumprir com o nosso propósito. O seu propósito não é destinar aqui a sua titulação acadêmica. O
seu propósito pode tirar aqui no púlpito a sua capacidade financeira. Isso pouco importa para Deus. O seu propósito pode tirar aqui seus trajes especiais. O seu propósito é permitir que o Espírito Santo desfile na tua voz, desfile na tua vida a presença dele para atingir outras pessoas. Amém. Não é com o seu toque, não é com a sua qualificação que você vai tocar o outro ou a obra de Deus nessa vida. A obra de Deus nesse mundo só precisa de uma mão, só precisa de um toque, do toque do Espírito Santo através de você. Amém. Glória a Deus. Você acredita nisso? Acredito, creio. Ó igreja, precisamos nos esvaziar da nossa presunção. Precisamos nos esvaziar da nossa autocapacidade. Até porque a mensagem dos coaches hoje é o quê? Você acredita nisso? Não existe autoajuda. Existe ajuda do alto, igreja. Só pode vir a ajuda do alto. E para que você e eu consigamos ser vencedores nessa terra, para que você e eu consigamos cumprir com o nosso propósito, é necessário diminuir o seu eu para aumentar o Espírito que insiste em te visitar para poder se manifestar através de você. Estamos na última hora, igreja. É o último tempo da história da humanidade. E nós temos comportado como se Jesus não estivesse voltando. Nós temos profanado o santo púlpito. Nós temos profanado o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Até cantamos uma canção, né? Essa casa é minha. É a casa de quem? É casa de quem? Temos feito os nossos corpos casa de Satanás. Essa é a verdade. Com tudo aquilo que consumimos, com tudo aquilo que dedicamos, com tudo aquilo que priorizamos, nós negligenciamos o propósito divino e vivemos reféns dos propósitos secundários dessa vida, que é ter. Nesta manhã, o Espírito te convida a se levantar. O Espírito te convida a se levantar, mas para que Ele transforme a sua carne, para que Ele faça dessa matéria limítrofe, pecadora, uma matéria com a capacidade de propagar a glória e a majestade de Deus. O Espírito nessa manhã, Ele quer te qualificar para que através das suas mãos Ele possa tocar com as mãos dele os seus semelhantes. O Espírito quer se manifestar em você para que através da sua voz Ele fale aqui neste santo púlpito. O Espírito nesta manhã convoca homens e mulheres que não temam chamar o pecado pelo nome. É esse o objetivo? Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei de onde você vem. Eu não sei que dores você traz aqui nesta manhã. Mas uma coisa eu posso te dizer: existe um antídoto para curar todos os seus problemas. Esse antídoto é a graça de Jesus. Porque onde a presença de Jesus está, portas que estão fechadas se abrem. Onde a presença de Jesus está, muros intransponíveis eles caem. Porque a glória e a majestade dele quer se manifestar. Amém. Quer te qualificar e quer fazer de você e de mim homens dispostos a viver o Evangelho. Glória a Deus, amém. Não importa a sua história, não importa o teu passado, Deus pode fazer renovo. Amém. Ele quer ressignificar toda a sua história pregressa. E é hoje
no momento de você selar esse pacto de reencontro com Ele. Se realmente esta for a sua intenção nesta manhã, quando o quarteto estiver cantando, levante-se na presença do Senhor e diga em silêncio a Ele: eis-me aqui, transforma-me. Ainda lembro de quem eu já fui. Eu queria ser livre, enfim. Desespero, fracasso, precisando de um rumo. Deus sabe os seus segredos. Eu ainda lembro do dia em que entreguei minha vida ao Senhor. Olha o que Ele quer fazer por você nessa manhã. Machucado, corri para os seus braços de amor. Que diferença Ele fez em mim. Por causa do sangue perdoado eu fui. Tudo mudou, foi quando senti a graça, condenação por pecado não há. O amor que derramou me veio lavar, vou testemunhar enquanto aqui eu viver. Perdido estava, salvo eu sou. Talvez tu penses onde estás, sem saída e não vês nem pra onde fugir. Deus te encontra, te ampara, confia nele. Que diferença Ele fez em mim. Por causa do sangue perdoado eu fui. Tudo mudou, foi quando senti a graça, condenação por pecado não há. O amor que derramou me veio lavar, vou testemunhar enquanto aqui eu viver. Perdido estava, salvo eu sou. Se canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Que diferença Ele fez em mim. Por causa do sangue perdoado eu fui. Tudo mudou, foi quando senti a graça, condenação por pecado não há. O amor que derramou me veio lavar, vou testemunhar enquanto aqui eu viver. Enquanto aqui eu viver, Perdido estava, salvo eu sou. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. rende-lhe Sempre. honra e louvor. Ai, louvor. Mais uma vez, canta minha alma. Canta minha alma. Aleluia. Canta ao Senhor.
sempre. Honra e louvor. Aleluia, Pai. A tua igreja canta, Pai, Canta nessa manhã. minha alma, canta ao Senhor. Oh, glória. Rende-lhe sempre honra e louvor. Eterno Deus, aqui está o teu exército em pé, reunido, pronto para receber de ti a qualificação necessária para o cumprimento final do seu propósito nessa terra. Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, nos conduza para os nossos lares, repletos, cheios volumetricamente da tua presença, ao ponto de transbordarmos por onde quer que passarmos todos os teus frutos. É tempo, Espírito da tua igreja, viver o sobrenatural. É tempo, Espírito da tua igreja, experimentar o frutificar da tua ação nesta carne limitada, nesta carne pecadora, mas nesta carne justificada pelo sangue do Cordeiro. Ó glórias, Pai, pelo teu Filho que nos amou e ainda nos ama, e que insistentemente visita os nossos corpos, visita as nossas casas, visita as nossas famílias e visita agora a tua igreja. Pai, seja conosco hoje e sempre. Não nos abandone. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.